Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, a estranha moral, e o tópico 9, não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu realmente gosto muito do título desse capítulo. Esse título é atribuído por Kardec, original dele, né? Porque ele percebeu que muitos teólogos, muitos estudiosos têm muita dificuldade de entender algumas passagens do Evangelho de Jesus em que ele desafia a sociedade, ele desafia os seus seguidores, os seus apóstolos a repensar o comportamento, a conduta, né? Porque até então as religiões tinham condutas passivas, principalmente a religião judaica. O que eu digo passiva? Uma religião passiva é aquela que você tem os mandamentos e você cumpre aqueles mandamentos. Você tem os rituais, você cumpre os rituais. Você tem o dízimo, você paga o dízimo, né? Mas é sempre alguém mandando fazer, né? É sempre alguém que diz, olha, isso aqui é o correto e você tem que fazer. E ainda mais, nessas religiões, costuma haver uma punição grave. Então, se você não fizer, você vai para o inferno. Se você não fizer, você fica proibido de entrar no templo. Se você não fizer, no caso lá dos judeus, você pode até ir preso ou sofrer uma pena grave, segundo a lei judaica. Porque lá, na época de Jesus, a legislação civil dos judeus era equivalente à legislação religiosa. Então, se você descumprir a pena, você pode ser julgado e condenado conforme essa pena. Em alguns casos, não havia nem julgamento. Qual é o exemplo que a gente tem no Evangelho? A mulher adúltera, né? Que os homens simplesmente se reúnem, o marido alega traição, e não precisa provar, e ele convida os amigos e em praça pública eles apedrejam as mulheres, né? Isso vale também para outras situações como furto, etc., que é aquela lei conhecida que vem desde italiano, que é o olho por olho, dente por dente. Isso não tem nada a ver com os ensinamentos bíblicos, né? Nada a ver com os ensinamentos divinos, né? Ou cristãos, depois como a gente pode interpretar. Isso são meramente ordenações civis e criminais dos homens. Mas era assim que acontecia. Então Jesus, quando ele apresenta o seu mandamento moral, ele provoca que a gente passe a ter uma ação proativa. Não é mais uma ação passiva. Que a gente questione, inclusive, a legislação vigente. E aonde que isso entra para nós, né? Nós vivemos uma época em que há muitas leis. O Brasil é talvez o país onde haja mais leis. Dos detalhes, das minúcias. É impossível um cidadão brasileiro saber de cor ou conhecer toda a legislação vigente, né? São alguns milhões de temas legais. Então é impossível, mas ainda assim nós somos cobrados de cumprir a lei. Então nessa experiência brasileira, nós vemos uma similaridade, de certa forma, com a lei judaica, porque lá havia o que eles chamam até hoje de casuísmo, ou seja, você tem uma lei e você vai analisar no caso concreto, na minúcia, para saber se aquela pessoa cumpriu ou descumpriu a lei. E com isso, o que era um mandamento, uma lei, uma ordem, vira milhares de outras, porque são sempre interpretadas, né? O nosso poder judiciário, ele faz isso com bastante frequência, né? E infelizmente, falo isso com dor no coração, muitas vezes aqueles que têm dinheiro para pagar advogados habilidosos ou astuciosos, talvez seja essa a palavra, né? Aqueles que conseguem lidar com a astúcia e os malabarismos legais, livram os seus clientes das penas ou postergam o máximo possível o processo para que vença o prazo da condenação e eles acabem não sendo condenados, né? A gente vê muitos crimes famosos no Brasil, de pessoas importantes, poderosas, ricas,
onde não houve sequer um julgamento, onde às vezes o processo é encerrado simplesmente por o que eles chamam de uma falha procedimental, né? Uma falha processual. Bom, isso também existia há 2000 anos, não é novidade brasileira, não é novidade. Né? Agora, aqueles que não têm a influência, o dinheiro, essa condição de se defender, são condenados muitas vezes sumariamente, injustamente, né? Sem que haja todo o rigor, muitas vezes, da defesa dos processos, exatamente como aconteceu com Jesus, né? Pilatos não seguiu o rigor que ele deveria seguir nos costumes romanos, né? Porque não foi apresentada nenhuma prova para demonstrar que Jesus tivesse cometido um crime perante Roma. Vejam, Pilatos só seria o julgador correto se houvesse um crime cometido contra César, contra Roma. Que crimes são esses? Ou Jesus deveria ter roubado os tributos, ou seja, não pagado, né? Se evadido de pagar tributos a César, não era o caso. Jesus sempre falou, dai a César o que é de César. Então ele certamente pagava os tributos, né? Então ele não era um devedor fiscal do governo romano. E o segundo era se por acaso ele quisesse usurpar o trono de Tibério, que era o imperador. Ou seja, se Jesus tivesse anunciado e tivesse trabalhado no sentido de derrubar o governo romano e assumir o poder terreno no lugar de Pilatos e depois de César. Então, por essas razões, a gente vê que Jesus, além de inocente, ele não deveria ter sido submetido ao tribunal romano. Mas Pilatos, pressionado pelo Sinédrio, pelos sacerdotes romanos, sacerdotes do templo, né, os judeus, ele fica numa saia justa. Ele manda primeiro para que o rei dos judeus, o rei formal, né, o rei indicado por César, né, aquele que era Herodes, que era um corrupto, um cruel, né, um agente apenas do jogo de interesses. E ele diz, olha, Pilatos percebe, não há crime contra Roma. Quem tem que julgar é Herodes. E Herodes, ele faz o quê? Ele acaba devolvendo Jesus, humilha Jesus, etc. Mas ele devolve e diz assim, olha, ele não cometeu nenhum crime contra a lei judaica. Veja, nós temos o testemunho de Herodes dizendo, ele não cometeu nenhum crime contra a lei judaica. Mas ele é acusado de ser o rei dos judeus. Então ele ameaça, não a mim, mas ameaça ao trono que foi indicado por Roma. Olha como ele era esperto no sentido de salafrário, né? Ele vai fazendo as interpretações para favorecer a ele mesmo, mas devolve a responsabilidade para Pilatos. E o Sinédrio, no meio disso, querendo que Roma condenasse, porque se o Sinédrio condenasse Jesus, o povo poderia se revoltar contra o Sinédrio. E era a véspera de Páscoa. Tinham mais de 1 milhão de visitantes em Jerusalém. Ele não poderia correr esse risco, né? O sumo sacerdote não queria. Então Pilatos, como era também corrupto, e certamente nos bastidores o Sinédrio deve ter feito o favor de lembrá-lo de que ele devia favores ao templo de Jerusalém, Pilatos era também um governador corrupto, devia favores ao Sinédrio, e ali ele é colocado num ponto crítico, e que ele manda então chicotear Jesus, humilhar Jesus, manda que os soldados façam ali com ele, né, o que pudessem, pensando que assim aquela multidão na frente da galeria em que Pilatos se encontrava pudesse se contentar. Só que aquela multidão, no átrio principal onde ele se encontrava, era uma multidão corrompida, paga também pelo Sinédrio, pelos sumos sacerdotes. E eles estavam ali fazendo um teatro, como a gente vê, às vezes, protestos, né? E vê assim, ônibus e ônibus chegando, as pessoas são pagas para fazer aquilo. Não é porque elas acreditam numa proposta de governo, que elas têm uma convicção, não. Elas ganham dinheiro para fazer isso, né? Muitas vezes.
Então aquilo era a mesma coisa. O Sinédrio convocou pessoas que eles sabiam que eram venais, remunera essas pessoas para que eles gritassem, pedissem a condenação de Jesus, e Pilatos vai ficando cada vez mais no limite disso. Então veja, na moral da religião judaica e a religião romana, essa manipulação acontece o tempo inteiro. Vocês conhecem o final dessa história de Pilatos com Jesus, né? Infelizmente. Mas o que nós percebemos? É que no momento em que nós estamos, tudo isso está sendo questionado. A justiça humana está sendo questionada. E isso virá como uma avalanche pela transformação moral da humanidade. Por essas crianças, por essas gerações novas que estão chegando para modificar a Terra. Então, são as convicções que esses novos espíritos vão trazer, é que nos chamarão a atenção e nos darão força para ter coragem de ir a favor da ética e não contra a ética dos desmandos que a gente vive. Então, o convite de Jesus, na moral estranha, é que nós sejamos proativos. Não importa o que diz a lei, importa a lei maior do amor. A única lei que existe entre os homens é a lei da reciprocidade, amar ao próximo como a si mesmo. Então eu vou fazer ao próximo aquilo que é bom para mim, e eu não vou fazer ao próximo o que não é bom para mim. Essa é a única lei do cosmos. O restante são interpretações que a gente vai aprendendo a fazer pelo dever da caridade e pelo dever da instrução do estudo. Seria muito mais fácil se nós tivéssemos uma lei assim. Mas ainda não estamos preparados. Estamos a caminho dessa regeneração. E essa é a lei que vigorará no plano de regeneração que nós viveremos nos próximos séculos nesse planeta. Muito bem, então na moral estranha, Jesus nos convoca a coisas estranhas. Porque se ele diz assim, olha, vocês não precisam se preocupar com a lei dos romanos. Se eles estão pedindo de tributo, dá a César o que ele está pedindo, né? Vocês não precisam se preocupar com a lei do Sinédrio. Vocês cumpram a lei do Sinédrio desde que ela não seja uma lei de desamor. E aí os judeus ficam assustados, né? Por esses dois motivos. Primeiro, que eles não queriam pagar tributo nenhum a Roma, que eles odiavam os romanos e entendiam que os romanos eram invasores. De fato eram, embora o legado de educação social e até de organização de cidades, de educação e de uma série de outras coisas tenha sido muito bom, interessante para aquela época em vários países, vários povos que eles dominaram. Mas no caso específico dos judeus, eles não gostavam dos romanos e, portanto, não queriam pagar tributo para eles. Mas também por quê? Porque eles, além de pagar tributo para Roma, pagavam tributo, imposto, para o templo de Jerusalém. Então eles pagavam duas vezes, pagavam duplamente, né? E Jesus, então, provoca isso. E além de pagar o tributo, o dízimo para o templo, eles ainda tinham que pagar pelos sacrifícios. Porque pela lei judaica, eles eram obrigados a fazer vários sacrifícios ao longo dos anos e conforme alguns eventos. Vou dar um exemplo aqui. Se alguém aqui quiser batizar o seu filho, vai numa igreja, né? E nessa igreja ele vai pagar pela cerimônia. Se ele quiser celebrar uma missa de sétimo dia, vai pagar pela cerimônia. Se quiser fazer um casamento, vai pagar pela cerimônia. Então, além da oferta, do dízimo, da doação, você tem que pagar pelos procedimentos. Lá no Templo de Jerusalém, isso era ainda muito pior. Por quê? Além de você ter que fazer o sacrifício, os sacerdotes eram donos das barraquinhas e tinham exclusividade das barraquinhas que vendiam os animais e as oferendas para o Templo de Jerusalém. Vejam o comércio, né, cruel, sinistro, antiético e imoral que era feito ali dentro. Por isso vocês também se lembram daquela passagem que Jesus ele sai derrubando aquelas bancas todas, libertando os animais, né? Diz até o evangelista que ele teria chicoteado algumas pessoas. Não acredito que esse tenha sido o caso,
porque vai muito contra o princípio dele mesmo, de amor, de fraternidade, mas a firmeza moral, a determinação, ele vai. Então, veja, ele quebra uma lei orgânica do Templo de Jerusalém, bagunça aquilo tudo, liberta os animais, né, e discursa contra aquela cobrança imoral que era feita ali. Ele também faz, com ironia, o comentário daqueles que eram cidadãos muito ricos e que doavam dinheiro com muitas moedas só para que os outros pudessem ouvir o barulho que fazia no metal, né, nas bandejas que recebiam aquelas doações. E ele faz a comparação com o óbolo da viúva, aquela que não tinha nada, mas se sentindo obrigada a fazer a oferenda, doa as míseras moedas que ainda lhe restam e que provavelmente serviriam para o seu próprio alimento, mas que ela faz na fé, né, uma fé cega, mas uma fé verdadeira, legítima, se entrega então em benefício daquele procedimento exigido pelo trono. Então, a moral de Jesus, ela é uma moral estranha, né? Ela é uma moral diferente, até hoje nos chama atenção, né? Até hoje nos provoca, nos incomoda, tira a gente do lugar. Há uma expressão criada por alguns juristas, alguns filósofos do direito, né, que se diz que quando você percebe que uma lei é injusta, né, você deve enfrentar e não cumprir essa lei, e isso se chama desobediência civil. Claro que ninguém estudou isso, ninguém divulga isso, ninguém fala sobre isso, porque senão a sociedade ia virar um caos, né? Mas nós sim temos direito de questionar as leis, nós temos direito de alegar uma desobediência civil, desde que seja, vamos dizer na linguagem evangélica, uma lei de desamor. Vou citar um exemplo para vocês que eu li hoje como notícia. Um dono de um restaurante no centro do Rio de Janeiro costumava dar refeição à população de rua. Os seus vizinhos se sentindo atrapalhados, ofendidos, porque aquela população de rua ficava ali na frente dos restaurantes, sujavam ali, provavelmente, deixavam restos, etc., fizeram uma denúncia. Então chega um fiscal da prefeitura, multa o restaurante e diz: olha, você não pode dar mais comida, porque é proibido dar comida. De fato, tem uma lei que diz que os restaurantes não podem dar comida, porque eles se tornarão responsáveis por qualquer intoxicação alimentar. E eles não podem também ocupar a calçada e atrapalhar o comércio vizinho, né? Tem lá, essa é lei municipal, varia de local para local, etc. Mas olha a esperteza positiva, né? Ser despertos como a serpente, Jesus dizia, né? Nesse cara conseguiu fazer isso. O que ele fez? No dia seguinte, no horário que ele costumava distribuir as refeições, já tinha uma fila enorme, porque não deu para avisar ninguém que ele não podia fazer isso. Então, o que ele pensou? Ele pegou, manteve a fila, manteve a comida lá dentro para ele poder servir, e ele pegou R$1 e deu para cada pessoa que estava na fila. E com isso as pessoas pagaram a comida. Ele fez, promoção, marmita R$1. E resolveu o problema. Essa é a moral estranha de Jesus, entendeu? Ele deu um jeito ele estava descumprindo a lei, mas ele deu um jeito de ficar dentro da lei, que era uma lei injusta, né? Então ele praticou uma desobediência civil e com isso ele conseguiu fazer prevalecer a lei do amor, né? A lei da caridade. Então, era muito grave o que aqueles restaurantes ao seu redor estavam fazendo. Eles podiam ter combinado talvez um horário diferente, uma forma diferente, mas não, fizeram apenas uma denúncia, né? Fizeram uma imposição. E a pessoa que chega ali com autoridade procura nem saber o benefício que ele estava fazendo, mas apenas chega impondo, né? Colocando aquela condição de tentar obrigar aquele dono de restaurante a deixar de fazer a caridade. Então veja como a moral de Jesus, de fato, ela é estranha, né? E às vezes a gente tem que saber lidar com isso, a gente tem que saber corresponder a essas características, né? Vou falar no caso da nossa casa, Paulo, eu nunca comentei sobre isso, né? Os locais considerados de frequência pública são regidos também por leis municipais rigorosas.
Então você tem que ter um número X de banheiros, você tem que ter rampa de acesso para pessoas com deficiência física, e você tem uma série de outros tratamentos, horários e extintor de incêndio e sei lá, né? Tem uma série de coisas. Coisas que inviabilizam, digamos assim, a nossa prática, né? E aí, olha como o próprio hindu, né? Ele é sábio como o próprio hindu nos coloca numa condição de fazer o certo sem ofender a lei, mas fazer o certo. Quer dizer, a determinação é, vocês não vão se filiar a nada, né? Não sejam uma associação formal civil, não precisa. Isso não precisa ser um templo religioso, né? Isso pode ser uma ação entre amigos em uma casa, que é exatamente o que acontece, né? Eu moro na casa, no fundo da casa tem esse salão, a gente se reúne aqui, vocês são meus convidados, meus amigos. Como é a minha casa, eu não tenho obrigação nenhuma de seguir esses outros rigores da lei, né? E aqui a gente tem, obviamente, cuidados de que todo mundo possa ser bem atendido, né? Mas, eu digo, a gente não tem aquilo que inviabilizaria, talvez, a manutenção dessa casa, se ela tivesse, inclusive, até que pagar tributos por conta disso, né? Então, a moral estranha de Jesus, ela nos convoca a uma posição crítica, a uma posição que seja capaz de perguntar, de raciocinar sobre aquilo que nós somos levados a fazer. E Kardec nos invoca a isso ainda com mais rigor, nos chamando para vivenciar a fé raciocinada. É por isso que no Espiritismo não há procedimentos, não há protocolos, não há rituais, né? Já nos convidaram para fazer um casamento uma vez. Eu disse, olha, nós podemos fazer uma reunião como se fosse o Evangelho no lar, né? Vocês podem trazer as alianças, elas serão abençoadas pela espiritualidade, se o gesto é verdadeiro e genuíno, né? A família pode estar reunida sem nenhum problema, é uma reunião particular espiritual, né? Se vocês quiserem música, vocês podem colocar música, né? Se vocês quiserem seguir ali algum procedimento, a gente faz uma palestra, uma pequena preleção, etc. E assim foi feito. Quer dizer, mas era um rigor, né? Havia uma cobrança de valor, né? Nada, absolutamente nada, né? Era um gesto realmente fraterno, amoroso, de união familiar. Dona Paula, inclusive, participou. Eu disse que eu só iria se ela fosse também, né? Então, isso às vezes acontece, né? Mas tem rituais? Não, não tem rituais. O próprio estudo da mediunidade, no caso aqui da nossa casa, ele é tomado com muito cuidado, porque o nosso guia tem uma preocupação que as pessoas passem a estimular a própria vaidade, né? Porque se de repente elas ostentam um título de que agora eu tenho o curso de médiuns, né? Agora eu sento à mesa, agora eu vou na desobsessão, agora eu dou o passe, quer dizer, isso tudo é um tremendo perigo para nós. Às vezes eu vejo essa vaidade, esse orgulho se manifestar, muitas vezes em mim mesmo, obviamente, mas assim, eu vejo às vezes se manifestar em médiuns que aparentemente não têm isso. São médiuns que aparentam ser bastante humildes, simples, né? Mas não. A vaidade é possivelmente uma das últimas transformações morais que nós iremos fazer. Porque nós carregamos uma necessidade muito grande de reconhecimento e de recompensa pública. Nós temos isso. E é por isso que o trabalho nosso, ele é executado dessa maneira. E nós somos explorados no trabalho também por isso. Porque os grandes empregadores, os grandes empresários, que estão muito preocupados apenas em obter as suas vantagens e atingir os seus interesses, eles aproveitam dessa condição, né? Você vê que a pessoa começa ganhando o salário mínimo e ela muito lentamente vai galgando outros postos, né? Outros degraus. E hoje em dia nem fazem mais carreira, porque antigamente a pessoa ficava ali 30 anos, então depois se aposentava. Mesmo assim, chegando a ganhar, né, 5 salários mínimos no máximo. Assim, então há sempre um jogo de interesse. E as pessoas que ganham mais, elas são rapidamente substituídas por outras que ganham menos, né? Ao invés deles manter essas pessoas e irem também promover, não, eles vão cortando. Então, a lógica do mercado, né,
não é de hoje, mas é uma lógica que hoje é muito forte, né? Ela está relacionada a essa nossa fraqueza da vaidade. Porque a gente está ali naquele emprego, porque a gente espera e busca daquele empregador, daquela empresa, né? Daquela entidade, daquela organização, que essa empresa nos reconheça e nos recompense. E quando é o concurso público, essa pessoa é o Estado, né? Então o Estado tem o dever. E aí a lógica do funcionalismo público, às vezes, é até mais perversa, porque o funcionalismo público, às vezes, ele é levado por privilégios que não há na sociedade civil em geral, né? E esse privilégio a gente se acostuma, gente. Quando a gente tem um privilégio, a gente não quer abrir mão mais disso, né? Imagina se você ganha uma casa para morar, né? Você vai querer voltar a morar na sua casa, né? Você não paga ar-condicionado, você não paga nenhum tipo de eletricidade, água, nem nada, está tudo ali disponível, né? Você é um funcionário público ali. Você ganha isso. Você vai querer voltar a pagar essa despesa? Você ganha o carro à disposição, né? Então veja como isso é perverso, né? Porque ninguém pode ser melhor do que ninguém. Eu não estou querendo nivelar por baixo, mas eu estou falando aqui do ponto de vista espiritual. Veja, isso não é um discurso sociológico, né? Isso é um discurso espiritual. Na análise individual, as prerrogativas, os privilégios são extremamente perversos, e Jesus era contra isso. Por isso, quando ele via uma pessoa que era muito tocada pelo dinheiro, muito tocada pela riqueza, pela posição que ele ocupava, ele recomendava que primeiro a pessoa abdicasse disso. Isso foi feito com Mateus, que era um cobrador de impostos, né, trabalhando para os romanos, né? Então ele pede, primeiro você vai lá, resolve isso, vende as suas coisas e tal, doa aos pobres, né, faz o que você quiser, e aí você volta. Porque se você carregar com você esse estigma da sua casa, dessa vida que você tem, você não vai conseguir. Isso é muita distração, é muito difícil, né? E é também por isso que a prova da riqueza é uma das também mais difíceis, mais adiadas por nós espíritos nas reencarnações, e quando a gente vem, a gente mete o pé pelas mãos, né? A gente vai lá e se atrapalha, né? Porque você começa a andar com motorista particular, carro importado, avião próprio, né? Helicóptero, mora em várias mansões, casa de praia, casa de montanha, né? Viajando para o exterior, comendo do bom e do melhor. Gente, será que é fácil abrir mão disso? Mas será que isso traz felicidade? Será que é necessário? Não há nenhum mal nisso. Não há nenhum mal nisso. Eu estou falando sobre o efeito espiritual que isso traz. E o dever espiritual de reciprocidade, de usar esses recursos para promover o bem, para gerar mais riqueza, né? Para integrar mais as pessoas, auxiliar os mais necessitados, ser um empregador justo, honesto, correto, né? Pagar também os impostos. Porque hoje o que a gente vê é que quanto mais a pessoa tem, menos impostos ela paga. Ela tem um planejamento fiscal com ilhas em paraísos fiscais, empresas em paraísos fiscais, e quando a gente vê, eles não pagam impostos, né? Quando não, outros fazem transações em dinheiro, né, e fingem as economias, usam vários CPFs e assim por diante. Gente, vocês conhecem isso melhor do que eu. Então, a moral estranha nos coloca numa posição de enfrentar esse comportamento, né? Não é para falar mal dos outros, né? Não é para olhar o cisco no olho do outro e esquecer a trave que está no nosso, mas é para ver se nós não estamos nessa condição. É para ver se nós temos, de fato, um comportamento ético, correto. Porque não há que se falar de espiritualidade sem a ética. O mandamento do amar ao próximo como a si mesmo é um mandamento ético. Assim como o amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento de vigilância. Orai e vigiai. Nós temos que preservar essas duas coisas. Mas não há tempo necessário, não há rigor, não há procedimento, não há religião específica. Nós podemos ser ateus, né? Ateus no sentido de agnósticos, de não ter nenhuma religião, mas acreditar numa forma divina, uma fonte criadora, numa energia, numa força inteligente. O próprio Kardec, ao definir Deus, ele não diz que Deus é uma pessoa, ele não reconhece Javé, né? Jesus não reconheceu Javé. Jesus chamava de Abba, né?
Abba, pai. Abba. Abba é paizinho, é um apelido que ele deu, né? Os judeus gostavam muito do sistema patriarcal, valorizavam muito o homem mais velho, tinham um respeito enorme pelo homem mais velho. Então, a forma mais simples de não ter que se referir a Deus como Javé era dizer, então chama Deus de pai, né? Pai quem? O pai criador. O pai que é aquele que é o provedor, que organiza a sociedade, organiza o universo, organiza o mundo. Então, para aquela época, era uma maneira didática de se referir a Deus, sem ter que personificar a Deus, sem ter que se referir a Javé, Jeová, Yahvé, como vocês queiram chamar, que era a denominação dos judeus, né? Então, a religião não é necessária. Eu sei que alguns de vocês se assustam quando eu digo isso, né? E por isso que nós, nessa casa, não representamos uma religião especificamente, né? Kardec não fundou uma religião. Kardec quis fundar. Quando ele estava prestes a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele questionou o Espírito de Verdade, por intermédio dos seus médiuns, se não seria melhor, mais fácil, mais viável, mais prático fundar uma nova religião. Ele tomou uma bronca. Disse assim, o seu papel não é criar uma nova religião. O Espiritismo será a religião do futuro, o futuro das religiões, né? Será o futuro, ou seja, todas as religiões terão que reconhecer as lições trazidas pelo Espiritismo. Então, o Espiritismo é apenas um instrumento de espiritualidade. Não é necessário que se pratique o Espiritismo como religião. Se vocês se sentirem melhor fazendo isso, façam. Mas o Espiritismo não é uma religião no sentido tradicional. Não tem hierarquia, não tem cobrança de dízimo, não tem santo de devoção, né? Não tem pastor. Eu não sou pastor, não sou padre, eu não sou nada. No meu lugar, aqui dirigido a casa, qualquer um pode ocupar, desde que tenha essa sintonia mediúnica, né? E vocês nos cobram isso diariamente, enquanto muitas vezes em outras religiões não há nenhuma cobrança. A pessoa é instituído, veste uma roupa diferente, sobe no altar e faz e pratica. Se ela é correta, honesta, né? Se ela está vivendo da maneira como ela fala, ninguém está observando isso lá, né? Mas aqui no Espiritismo vocês têm o dever de me observar, me corrigir, me ensinar, porque eu não sou perfeito, né? Eu sou apenas um instrumento, um médium, né? Desse trabalho, tanto quanto os outros médios, tanto quanto vocês aqui. Então essa é a diferença do Espiritismo. Por quê? Porque nós fazemos isso na fraternidade. Eu posso apenas me dedicar mais aos estudos, me dedicar mais a esse trabalho, e, portanto, eu tenho um conhecimento a compartilhar. Eu tenho algumas técnicas de mediunidade que eu posso utilizar para o bem, no passe, na saúde, etc., e outros, como outros médicos fazem aqui, né? Mas isso não me torna melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Se eu faço isso hoje, é porque provavelmente eu sou devedor. Estou aqui reparando o que eu desfiz em vidas passadas. E é importante que a gente tenha consciência disso. Então, a vaidade, né, ela pode também impactar naqueles que são médiuns, naqueles que são dirigentes das casas espíritas, que começam a ver nesse papel um dever, um poder, e no entanto é um dever moral, mas não é um poder. Eu não tenho poder nenhum sobre vocês. No máximo que eu posso fazer é usar algum tipo de poder na organização da casa, porque essa casa, ela tem uma tradição, 85 anos, nós estamos fazendo esse ano, né, de tradição, e essa tradição tem que ser respeitada. Então também essa não é apenas a minha opinião, né? Essa é uma opinião que vem instruída pelos espíritos e que vários de vocês têm que olhar, não pela opinião pessoal, mas pela coerência da trajetória que nós temos nos trabalhos, se isso faz ou não sentido, né? Porque as adaptações são necessárias, mas tem que ter mantida a coerência. Muito bem, então a moral estranha, né, ela nos convoca a ser diferentes. Assim como aqueles discípulos de Jesus eram diferentes, e eles incomodavam, né? Eles se reuniam em praça pública, se reuniam nos sopés das montanhas, né, nos pequenos montes, etc., seguindo Jesus. E a autoridade romana, a autoridade judaica ficava preocupadíssima com isso. O que essa multidão está fazendo aí? Eles podem se revoltar, eles podem se organizar contra Roma, podem se organizar contra o Templo de Jerusalém. Mas não era esse o intuito.
Mesmo Jesus sendo aclamado ali pela multidão como o rei dos judeus, não houve qualquer desmando, não houve qualquer ação violenta, não houve qualquer atitude contra o governo romano ou o Templo de Jerusalém. E as autoridades ficaram assustadas com isso. Por isso até que os sacerdotes apressaram essa condenação, esse aprisionamento e a condenação de Jesus. Então nós temos que tomar cuidado, porque ser diferente incomoda, e ser diferente nos traz uma responsabilidade adicional, de assumir a própria responsabilidade nas decisões que a gente toma, né? E de não emitir julgamentos. Essa atitude provocativa, às vezes, ela tem até um papel político. Vou dar um exemplo para vocês. Gandhi, quando no começo da carreira dele, ele era advogado, ele andava de terno, então ele andava como um ocidental. Quando ele volta para a Índia e começa a organizar o trabalho de libertação do Império Britânico, ele percebe que ele só conseguiria fazer isso se ele fosse de fato um legítimo indiano. E para fazer isso, ele deveria assumir a posição dos mais vulneráveis na Índia. Então ele passa a tecer a própria roupa, né, o próprio fio. Então ele não importa mais o índigo. Então é para vocês saberem, né? Os indianos plantavam o índigo, uma planta, né? Exportavam para a Inglaterra manufaturava a roupa e exportava de volta para a Índia, cobrando um preço absurdamente mais caro. Então os indianos, para se vestir, tinham que comprar roupas inglesas e pagar caro por isso. O que o Gandhi faz? Nós não precisamos fazer mais isso. Basta a gente se vestir de forma simples. Ele construiu um tear, passou a tecer o fio, e a partir desse fio, ele não sabia costurar muito bem. Então ele começou a fazer, né, como se fossem assim, mantos ou túnicas, né, que era mais fácil dele fazer, tecer, e se vestia dessa forma. Só que quando ele era convocado a negociar com as autoridades inglesas, ele ia vestido assim. E todo mundo ficava ofendido, porque ele não estava de terno, né? Ele não cobria muitas partes, assim, era muito calor na Índia, então ele se vestia assim com uma roupa que parecia quase uma sunga, né? Uma roupa assim, era uma roupa de baixo que ele estava usando e como se fosse uma túnica pequena em cima, né? Muitas vezes era assim, às vezes descalço, só com uma sandália. Então, mas isso era uma atitude proativa da moral estranha de Jesus, né? Para dizer, eu preciso causar um incômodo, cumprindo a lei, mas causando o incômodo, para que as pessoas vejam a força que tem um gesto de ser diferente, a coragem de ser diferente, a coragem de não se subjugar às tensões sociais, né? A coragem de ser livre diante desses eventos, a coragem da gente, de fato, poder trabalhar em favor do amor e da fraternidade, pagando o preço que isso tem. Então, essa é a orientação que a gente deve seguir para a reforma íntima. Cada um vai seguir o seu caminho, cada um vai seguir o seu ritmo, cada um vai fazer conforme as suas possibilidades, né? Quando a gente vê a parábola dos talentos no Evangelho de Jesus, então aquele senhor distribui para um 10 talentos, para outro 5, o terceiro ele distribui 1 talento. Provavelmente ele já sabia que aquele terceiro estava fraquejando um pouco, né? Não vou perder muita coisa aqui com ele, vou deixar 1 talento. Dito e feito, né? Quando ele volta, o que vocês fizeram com os meus talentos? Aquele que recebeu 10 conseguiu mais 10. Aquele que tinha 5 conseguiu mais 5, quer dizer, talentos aqui tem um sentido duplo, porque talento era o nome da moeda naquela época, mas também significa os talentos como a gente tem hoje, né? Os dons. Olha, estou dando aqui recursos para vocês produzirem riquezas, fazerem o bem, praticarem várias coisas. São os dons que a gente recebe, né? Que a gente traz na encarnação. E aquele que tinha 1, preguiçoso, com medo, sabendo que o Senhor ia cobrá-lo, achando que ele podia fazer besteira, resolveu enterrar o talento. Falou,
eu vou melhor enterrar, porque eu vou acabar não fazendo nada. E quando ele volta, então o Senhor pergunta para ele aí, quanto você conseguiu? Ele fala, eu guardei por segurança, tenho aqui um que você me deu. E o Senhor chega e tira aquele talento dele, né? E chama ele de preguiçoso, né? Chama ele de um monte de coisa, porque diz, olha, você tinha que ter feito mais, né? Que talento é esse? Então é curioso, né? A gente pensar vários e vários exemplos dessa moral estranha. E por último, o que também Jesus ressalta aqui, Kardec deixa para a gente bastante evidente, é aquela frase que Jesus diz o seguinte, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Aqui na tradução ficou divisão. Alguns evangelhos são traduzidos como eu vim trazer a guerra, né? É um exagero, Jesus não ia trazer a guerra, mas vamos pensar o seguinte, eu vim trazer a provocação, eu vim dizer não, eu vim deixar de ser submisso às leis injustas, eu vim trazer a espada da coragem, da firmeza moral, daqueles que são capazes de enfrentar os poderosos da terra, que subjugam as pessoas, que oprimem as pessoas, que fazem as maldades. É por isso que, com o exagero da interpretação, houve um movimento na década de 60, 70 principalmente, depois de 80, que foi conhecido como teologia da libertação, tentando dizer que Jesus era comunista. Não, Jesus não era comunista, viu, gente? Eu estou aqui deixando bem claro. O comunismo nem existia naquela época, tá? E Jesus não seguia nenhuma ideologia humana, né? Jesus não veio propagar o comunismo, Jesus veio propagar a fraternidade. E ele não quer que todo mundo seja pobre, porque o comunismo, dos experimentos que a gente viu, tanto na antiga China, na União Soviética, como em Cuba, só trouxeram miséria para a população. Então Jesus não ia desejar isso para ninguém, né? Jesus quer trazer a abundância, como na multiplicação dos pães. Eu só tenho 5 pães e 3 peixes, né? Não tem problema, a gente aqui compartilha o que tiver, multiplica, e ao final tinha peixe e pão em abundância, né? Sobraram vários e vários cestos, porque Jesus traz a abundância, ele não veio trazer miséria para ninguém. Então quando a gente pensa na moral estranha, de fato o que nós precisamos acender em nós é essa chama da coragem, a chama da coragem de ter a atitude correta de enfrentar aqueles que são mais imorais do que nós, porque nós ainda somos imorais, mas nós temos um pouco de despertamento. Então nós temos que combater em nós, não é um movimento social, não é uma revolta. Jesus nunca fez um movimento social, nunca organizou nada contra ninguém, é a mudança íntima, individual. Só que na medida em que cada um vai se transformando, a gente transforma também a sociedade. É difícil às vezes separar, porque a vontade, né, da gente abraçar isso como bandeira e sair por aí protestando, querendo derrubar governos e por aí afora, é muito grande. Mas não é isso. Jesus não está convocando a gente a isso. Mas a gente não tem que se posicionar diante de leis injustas, diante de situações justas? Tem que se posicionar sim, né? Mas pacificamente. Pacificamente. Porque o que importa mais é a nossa conduta, o que importa mais é o esclarecimento, é a educação dos nossos filhos, né? Daqueles sobre os quais a gente tem responsabilidades. Então é isso que é fundamental na moral estranha. E curioso, porque falar sobre eu vim trazer a paz, mas não a divisão, não vim trazer a paz, né? A paz no sentido de ser pacífico, passivo, né? De agir conforme as leis, sem fazer nada, sendo omisso, que nem esse que tinha um talento e ficou ali escondido. Não. Então a palavra aqui é assim, eu não vim trazer a passividade, né? Eu vim trazer a atitude, eu vim trazer a vontade, a fortaleza moral, né? E isso implica riscos. No caso dos discípulos daquele tempo, para muitos representou a morte por apedrejamento, né? A morte nas arenas romanas, a perseguição de inúmeros judeus, de inúmeros cristãos recém-convertidos, de muitos gentios, que tiveram que arcar com o sofrimento e às vezes o martírio, né? Então essa é a coragem. Nos tempos atuais já não é pedido para nós que nós sejamos mártires, né? Não estamos mais nesse grau de violência, salvo raríssimas exceções, mas nos é pedido o exemplo público
que a gente tenha coragem de manifestar essa atitude. Veja, não é a lei do Espiritismo, não é isso, é a atitude, né? Que a gente tenha a coragem de manifestar essa atitude perante a sociedade, porque a atitude estranha vai causar dúvidas, vai causar sofrimento, vai causar aquilo que nós muitas vezes não sabemos exatamente como proceder, porque ficamos com medo, com vergonha, ficamos acuados para agir da forma como se espera que nós agimos. Mas nós devemos agir como de fato nós sabemos que é certo, e é isso que importa. Então as convenções sociais nesse caso não são importantes. Importa é o sentimento de amor, o sentimento de fraternidade. Na graça de Deus.